Na manhã de hoje, tive a honra de participar como presidente do grupo parlamentar Brasil-Israel, integrando a mesa na sessão solene da Câmara dos Deputados para celebrar os 66 anos da instituição do Estado de Israel, graças à qual tanto as nações do Ocidente quanto do Oriente têm muito a aprender e a reverenciar. Como se sabe, por séculos o povo judaico vinha reivindicando espaço territorial que abrigasse sua gente, resgatando o direito histórico por uma ocupação digna e legítima. Obviamente, após as catástrofes excessivamente desumanas da Segunda Grande Guerra, o desencadeamento político não poderia ser outro, senão acelerar a gestão diplomática mundial pela criação do Estado de Israel. Retrospectivamente, o moderno Estado de Israel tem as suas raízes históricas e religiosas na bíblica terra de Israel, denominada Eretz Israel, um conceito central para o judaísmo, desde os tempos imemoriais no coração dos antigos reinos de Israel e Judá. Com o nascimento do sionismo político em 1897 e da Declaração de Balfour, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido o mandato britânico da Palestina após a Primeira Guerra Mundial, com a responsabilidade para a preparação do estabelecimento do lar judaico. Senhoras senadores e senhores senadoras, condições políticas, administrativas e econômicas para assegurar a instalação do novo Estado, tal como previsto no preâmbulo e no desenvolvimento de instituições autônomas, foram logo identificadas na ocasião. Para a emergência de uma nação moderna e democrática, verificaram-se também, à época, as condições que bem acomodasse a salvaguarda dos direitos civis e religiosos de todos os habitantes, sem distinção de raça e de religião. Finalmente, em novembro de 1947, numa sessão presidida pelo gaúcho Oswaldo Aranha, as Nações Unidas recomendaram a partição da Palestina de modo a abrigar a existência pacífica do Estado judeu com seus vizinhos árabes. A partição foi aceita pelos líderes sionistas, mas rejeitada pelos líderes árabes, o que conduziu à Declaração de Independência em 14 de maio de 1948 por Ben-Gurion. A partir de então, Israel concentrou seus esforços na construção do Estado pelo qual o povo tinha lutado tão longa e arduamente. Comprometido com os princípios democráticos de organização social, o primeiro parlamento de 120 assentos entrou em funcionamento após as eleições nacionais de 1949, com a participação de quase 85% dos eleitores. Cumpre recordar que duas estratégicas figuras que haviam conduzido Israel à independência tornaram-se os líderes daquele país. De um lado, Davi Ben-Gurion, presidente da Agência Judaica, foi eleito primeiro-ministro. De outro, Chaim Weizmann, presidente da Organização Sionista Mundial, foi escolhido o primeiro presidente eleito pelo parlamento. Em 11 de maio de 1949, Israel tornou-se o 59º membro das Nações Unidas. De acordo com o conceito de, aspas, reunião dos exilados, fecha aspas, que é a verdadeira razão de ser do Estado de Israel, os portões do país foram amplamente abertos, confirmando o direito de cada judeu de vir a Israel e, ao chegar, receber cidadania.
Somente nos primeiros 4 meses de independência, chegaram ao território cerca de 50 mil imigrantes, em sua maioria sobreviventes do Holocausto. Quando Israel celebrou seu 10º aniversário, a população já ultrapassava os 2 milhões de habitantes. E hoje chega a 8 milhões de habitantes. Desde então, em que pese todas as desavenças e os conflitos regionais, as lideranças israelenses se destacam pela perseverança no controle de suas fronteiras territoriais, chegando mesmo a assinar tratados de paz com o Egito e a Jordânia. Nesse processo, vale ressaltar eminentes estadistas que pavimentaram o caminho de prosperidade nacional, como foram os casos notáveis de Golda Meir, Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Hoje, com o objetivo de dedicar-se aos interesses primordiais do Estado de Israel, o governo tem diante de si vários desafios, entre os quais se sobrepõem tanto a continuação do processo de paz com os palestinos, quanto a ampliação dos laços diplomáticos pelo mundo. Por outro lado, o ritmo constante de imigração e o progresso do processo de paz têm influenciado decisivamente e de forma positiva o crescimento e o desenvolvimento contínuo de Israel do século XXI. Nesse contexto, senhor presidente, quero ressaltar a grande contribuição desta nação no campo do conhecimento. O investimento no capital humano, na pesquisa e no desenvolvimento faz com que Israel ocupe uma posição de destaque em áreas como a tecnologia da informação, irrigação e medicina, entre outras. O problema da escassez da água serve como exemplo. Desde 2005, o país construiu cinco plantas de dessalinização, fornecendo hoje cerca de 80% do consumo de água doméstica nas cidades. O problema da água saiu das manchetes. Essa conquista, assim como as inúmeras inovações na área da computação, servem-nos como exemplo. Para concluir, devemos todos exaltar o aniversário de Israel como prova de que o Concerto das Nações, quando bem intencionado, pode sim instaurar ambiente de prosperidade e acolhimento entre os povos. Por fim, ao povo israelense e a toda a comunidade judaica espalhada pelo mundo, mas particularmente no Brasil e no meu estado do Pará, reitero votos de congratulações e de incondicional solidariedade. Vossa Excelência permite uma parte, senador Fecha Ribeiro. Pois não, senador Maldani, muito prazer. Para nos associar ao pronunciamento de Vossa Excelência em relação a Israel, e nós, como os catarinenses, não podemos ficar de lado. Eu acho que os brasileiros, pelo conhecimento, pela inteligência, pelo desenvolvimento, pela harmonia, e é o Oxalá que nós estamos torcendo que entre os palestinos da região, que Israel cada vez mais procure fazer um entendimento, porque no conhecimento, nos ensinamentos, como Vossa Excelência mesmo diz, na irrigação, nas tecnologias de ponta, está sendo um exemplo para o mundo. Isso vale a pena nós nos associarmos e nos regozijarmos por mais um aniversário e em função do pronunciamento que Vossa Excelência faz em relação a Israel nesse sentido. Cumprimento. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Maldani, que enriquece o pronunciamento e encaminha também os votos pelo aniversário do Estado de Israel. E eu quero, presidente, encaminhar a mesmo requerimento nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário, seja consignado nos anais do Senado voto de aplauso ao Estado de Israel, que celebrou 66 anos de sua instituição em 14 de maio de 1948, dia da Declaração da Independência, lida pelo então presidente da Agência Judaica, Davi Ben-Gurion. Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento das seguintes autoridades: senhor Shimon Peres, presidente do Estado de Israel; senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel;
e senhor Rafael Eldad, embaixador de Israel no Brasil. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.